É quase inacreditável pensar num cenário em que alguém escreve um dos textos sobre psicologia mais brilhantes e influentes do século XX e com apenas 25 anos de idade e depois vê o júri da universidade rejeitá-lo. Sim, rejeitado como tese de doutoramento. Exato. Rejeitado por não ser considerado, suficientemente científico para a época. E o mais incrível é que, em vez de aceitar a derrota, esse jovem pega no manuscrito e transforma-o numa obra monumental. Uma obra que, quer dizer, ainda hoje abala as fundações da psicologia e da sociologia. É uma história de resiliência intelectual notável, sem dúvida. Esse jovem, para quem não sabe, era o Frantz Fanon. Um psiquiatra e filósofo brilhante. Sim, originário da Martinica. E o texto que o tal júri universitário recusou, no fundo por não ter aqueles dados estatísticos exatos, por não ser suficientemente positivista, acabou por se tornar no clássico Pele Negra, Máscaras Brancas. E é exatamente esse o alvo da nossa exploração aprofundada de hoje. Nós vamos basear-nos na edição da Edufebas, de 2008, que tem um prefácio incrivelmente revelador, escrito pelo filósofo Lewis R. Gordon. É um prefácio fortíssimo, sim. E a nossa missão aqui, e acho que isto é importante de clarificar desde o início, não é fazer um simples resumo do livro. O que queremos é entrar quase que na sala de autópsias, digamos assim, e compreender a anatomia psicológica do racismo. Gosto dessa imagem da autópsia. Porque, lá está, o Fanon argumentava que a opressão não vive só nos códigos penais, não é? Ou na exploração económica mais óbvia. Ela infiltra-se. Infiltra-se de forma completamente invisível na mente humana. Exatamente. E ele até cunhou um termo muito específico para isso. Ele chamou-lhe a epidermização da inferioridade. Epidermização é uma palavra pesada. É um conceito muito denso. Ou seja, significa que o preconceito deixa de ser apenas tipo uma força externa que atua sobre ti e passa a entranhar-se literalmente na tua própria pele. Passa a ser a base da identidade do indivíduo que está a ser oprimido. E antes de mergulharmos nos mecanismos práticos dessa epidermização, acho que vale a pena fazer aqui um pequeno compasso de espera. Porque este material, quer queiramos quer não, lida com temas que tocam em feridas históricas muito sensíveis. Sim, falamos de raça, colonialismo, opressão sistémica. Pois, e por isso é crucial deixar claro para quem nos ouve que a nossa intenção não é de todo levantar bandeiras ou tomar posições políticas. Claro, nós não estamos aqui a endossar ideologias, sejam elas de esquerda ou de direita. Nem mais. Vamos colocar os argumentos do Fanon debaixo do microscópio de forma estritamente imparcial, só para tentar perceber a mecânica do pensamento dele. Como é que as peças desta teoria complexa se encaixam? E o nosso papel é mesmo dissecar o motor destas ideias. E para entender como é que essa tal epidermização acontece na prática, temos de começar por observar, se calhar, a ferramenta mais básica que nos liga à sociedade. Que é a linguagem. Precisamente. O Fanon argumenta que falar uma língua não é só emitir sons para pedir o café ou perguntar onde é o metro. Certo. Falar uma língua é assumir o mundo inteiro, é carregar todo o peso cultural, histórico e até os preconceitos que essa língua carrega. Ok, vamos lá descodificar isto na prática para ser mais fácil de agarrar. O prefácio e os primeiros capítulos falam imenso do antilhano, não é? Sim, o natural das Antilhas. Do natural das Antilhas. Como é que essa relação com a linguagem se manifesta na vida de uma pessoa negra da Martinica que viaja para a Europa? Olha, o Fanon usa um exemplo muito clássico. Ele descreve o homem negro que viaja para a França para estudar ou trabalhar e depois regressa à sua terra natal. E quando ele volta à Martinica, acontece uma mutação que é quase teatral. Ele muda a forma de falar? Completamente. Ele regressa a falar um francês imaculado, a exagerar imensa pronúncia dos R's, sabes? Para soar o mais parisiano possível. A forçar o sotaque. Sim, e chega ao ponto de fingir ou de forçar a ideia de que já não consegue compreender o dialeto crioulo local, a língua com a qual, no fundo, ele cresceu. Uau! Isso parece ser um esforço gigantesco. É como vestir uma armadura super pesada que nem sequer serve bem só para conseguir passar pelos seguranças à porta daquela sociedade europeia. É uma ótima analogia. Mas é uma armadura que, ironicamente, deve sufocar quem a veste, não é? Porque exige apagar uma parte gigante da própria identidade da pessoa. Sufoca, sim. Ele usa o francês como um bisturi.
para cortar os laços com a sua negritude. Porque na hierarquia cultural que lhe foi ensinada desde que nasceu, o crioulo representa tipo o mato, o atraso, a falta de civilização, tenta a brancura. Portanto, ao forçar essa adoção linguística, ele está a tentar desesperadamente aproximar-se do ideal branco, que foi o modelo que lhe venderam como sendo o único ser humano verdadeiro. Mas há o reverso da medalha nesta dinâmica linguística, certo? Algo que o Fanon, enquanto médico na Europa, presenciou imensas vezes. Sim, que é a forma como a sociedade branca reage a ele. Onde a linguagem é usada como arma, mesmo quando parece inofensiva. A fonte fala muito do uso do petit nègre. Explica-nos lá o que é isso concretamente. O petit nègre é basicamente uma forma simplificada da língua. É uma espécie de pidgin, ou um dialeto infantilizado. E o Fanon relata como os cidadãos brancos, e atenção, estamos a falar de médicos, polícias, pessoas em posições de autoridade. Pessoas instruídas, portanto. Exatamente. Como é que eles alteravam instintivamente a sua forma de falar quando se dirigiam a uma pessoa negra? Começavam a usar os verbos todos no infinitivo. Tipo, tu fazer isso. A falar muito devagar. Ah, sim, como se falassem com uma criança. Pois, um tom que normalmente só reservas para crianças pequenas ou, em alguns casos, para pessoas com deficiências cognitivas. Isso destrói logo à partida qualquer possibilidade de uma relação de igual para igual. É, no fundo, uma forma invisível de violência, não é? É violentíssimo. Porque ao adotar esse tom paternalista, a pessoa está na prática a dizer algo do género: olha, tu não tens capacidade intelectual para compreender o meu mundo, por isso, pronto, vou descer ao teu nível. Nem mais, aprisiona imediatamente o outro num papel de submissão e de inferioridade cognitiva. E o pior, e o Fanon nota isto com muita ironia, é que se o homem negro responder num francês perfeito e articulado, O que é que acontece? o interlocutor branco muitas vezes sente-se ofendido. Ou, no mínimo, super confuso. Porque isso quebra o guião, percebes? O guião de submissão que estava pré-estabelecido para aquela interação. É um ciclo sem saída, de facto. Mas a questão agrava-se. Porque se a linguagem é a tal máscara branca que se usa no espaço público para tentar sobreviver, o Fanon mostra-nos que esta alienação não fica da porta de casa para fora. Não, ela entranha-se muito mais fundo. Entranha-se na esfera mais íntima e vulnerável do ser humano. Estamos a falar do desejo, dos relacionamentos românticos. Pois, e é aqui que o livro entra num território bastante controverso. Eu diria mesmo que é uma das partes mais sensíveis. Sem dúvida, os capítulos 2 e 3 focam-se nas relações amorosas. O Fanon analisa autobiografias, romances literários, como aquela obra da Maiota Capécia e a História do Gianvenoso, escrita pelo René Marin. E o foco da análise dele incide sobre mulheres e homens negros que procuram obsessivamente, quase que de forma exclusiva, parceiros românticos brancos. Sim, é um padrão muito específico que ele analisa. Mas deixa-me só fazer aqui de advogado do diabo por um segundo. O amor não é apenas amor. Quer dizer, por que motivo é que o Fanon patologiza estes relacionamentos amorosos? Parece um bocado redutor afirmar que se alguém se apaixona por uma pessoa de outra raça, está automaticamente a sofrer de um trauma psicológico. E essa é uma dúvida perfeitamente legítima. O que é fascinante aqui, e é crucial fazer esta distinção para sermos justos com o autor, é que o Fanon não está, de forma alguma, a condenar o amor interracial, crentes. Isso seria absurdo. Então o que é que ele está a apontar ao certo? O que ele disseca, nestes casos clínicos e literários muito específicos, não é o amor verdadeiro, são as anomalias afetivas e o narcisismo. Ele observa um padrão onde a escolha do parceiro não tem rigorosamente nada a ver com a pessoa amada em si, mas sim com a cor da pele dela enquanto símbolo de estatuto. Estou a ver. É quase como se o parceiro fosse um troféu ou uma forma de terapia distorcida. Exatamente isso. Na perspectiva de Fanon, a mulher negra do livro da Maiota Capécia, por exemplo, não ama necessariamente aquele homem branco. Ela ama, sim, a ideia de que ser amada por um branco lhe concede humanidade aos olhos do mundo. É uma tentativa de validação, ou de um complexo de inferioridade absolutamente esmagador. Sim. E no caso do homem negro que busca a mulher branca, ele aponta para uma dinâmica ainda mais obscura, uma neurose de abandono e um desejo totalmente inconsciente de se vingar da história.
Vingar da história através do corpo do outro. Sim, vingar-se da subjugação, dominando a carne branca, como ele descreve. É uma psicologia adoecida pelo ambiente colonial em que vivem. Não é, repito, uma acusação ao amor genuíno. Mas se estamos a falar de um complexo de inferioridade com esta força toda, que domina a forma como as pessoas falam na rua e até a forma como amam na intimidade, a pergunta óbvia que salta à vista é: de onde é que vem esta inferioridade toda? Lá está a origem do problema. É algo inato? Foi incutido? Porque a fonte dedica uma secção gigantesca a desmontar a teoria de um outro autor, o O. Manoni. E essa é, sem dúvida, uma das partes mais argumentativas e intensas da obra. O Manoni era um etnólogo e psicanalista. Ele tinha estudado a colonização em Madagascar. E a tese central dele, repara bem nisto, era perigosamente confortável para os colonizadores europeus. Como assim confortável? Ele argumentava que os povos malgaches, e por extensão todos os povos colonizados, já possuíam um complexo de dependência latente nas suas próprias culturas, antes sequer da chegada dos europeus. E aqui é que as coisas ficam realmente interessantes. Porque isso soa ao clássico e perverso mecanismo de culpabilização da vítima. Exatamente. É basicamente uma teoria académica muito elaborada para os colonizadores disserem: epá, nós só fomos lá dominar e explorar porque eles lá no fundo tinham a necessidade psicológica de serem dominados por um mestre europeu. É o álibi perfeito para o colonialismo, não é? Completamente. E como é que o Fanon reage a isso? Ele destrói essa premissa por completo. O Fanon recusa categoricamente a ideia de que a inferioridade seja um traço cultural inato ou genético, à espera de ser ativado. Ele refuta o Manoni explicando que este complexo de inferioridade não nasce com as pessoas. Ele nasce através de um duplo processo muito violento. Que duplo processo é esse? O primeiro passo é puramente externo e material. É a opressão económica e militar. É a chegada do colono, a usurpação da terra, o trabalho forçado, a destruição de toda a estrutura social que aquele povo tinha. A violência física e estrutural, portanto. Exato. E o segundo passo, que vem na sequência de todo este trauma social, é a tal interiorização, a epidermização. Ou seja, primeiro tiram-te o mundo exterior todo, destroem a tua economia e cultura e depois usam essa miséria que eles próprios criaram como prova irrefutável de que tu és inferior por natureza. É perverso. E o pior é que tu, oprimido, acabas por acreditar nisso. Mas o texto, e isto é fascinante, não isola esta mecânica apenas na questão da cor da pele, pois não. O Fanon cruza isto com outros ótios históricos, nomeadamente o antissemitismo, e chega a recorrer ao Jean-Paul Sartre. Como é que ele faz essa ponte? É uma ponte muito inteligente. Ele concorda com a análise que o Sartre fez sobre a questão judaica. O Sartre defendia que não é o judeu que cria o antissemita, mas sim o antissemita que cria o judeu através do seu ódio. O alvo é uma criação de quem odeia. E o Fanon pega nisto para mostrar que o racismo funciona sempre como um sistema de projeção psiquiátrica. O oprimido serve apenas como uma tela em branco, um espelho, onde o opressor projeta os seus próprios medos, as suas falhas morais, as suas inseguranças. Quer dizer que o mecanismo de esmagar o outro para manter a ilusão da superioridade é, no fundo, universal na experiência da exploração humana. É um traço universal. O que muda, dependendo do alvo específico, é a natureza do medo que está a ser projetado. E isso leva-nos àquela que é, provavelmente, a passagem mais visceral e famosa de todo o livro. Sim. Porque, tendo estabelecido que esta opressão é imposta de fora para dentro e depois interiorizada, há um momento físico. O momento em que a teoria abstrata choca de frente com o olhar real da sociedade na rua. Estou a falar, como é óbvio, da famosa cena do comboio. É o momento de viragem da obra, sem dúvida. O Fanon relata uma experiência na primeira pessoa. Um dia frio de inverno, num comboio em França, ele está simplesmente lá, sentado, a existir, quando uma criança branca aponta para ele. E o que é que a criança diz? Grita para a mãe: "Olha, um preto! Tenho medo!" E nesse preciso instante, a realidade psicológica e existencial do Fanon é completamente estilhaçada. Ele usa uma expressão técnica muito específica para descrever o que se quebra ali, que é o esquema corporal. Mas vamos traduzir isto para miúdos. O que é ao certo este esquema corporal antes de ser estilhaçado pela criança? Olha, o esquema corporal é basicamente a forma natural e inconsciente como tu habitas o teu próprio corpo no espaço. Dá-me um exemplo.
Por exemplo, quando esticas a mão para pegar numa chávena de café, tu não precisas de pensar nos músculos do teu braço, não pensas na textura da tua pele, não tens noção do teu corpo como um objeto isolado. Tu ages no mundo de forma fluida. O teu corpo pertence-te a ti. É uma vivência automática. Sim, mas naquele comboio, com o grito daquela criança e com aquele olhar de terror, o esquema corporal do Fanon colapsa. Ele apercebe-se de que para aquela criança, e por extensão para toda aquela sociedade, ele não é um homem com frio a viajar de comboio. Ele é exclusivamente a cor da sua pele. Uau! E, de repente, esse espaço fluido de existir no mundo é substituído por aquilo a que ele chama o esquema histórico-racial. Ele sente de forma literal, física, o peso de séculos de estereótipos a caírem-lhe em cima dos ombros. É mesmo um peso esmagador. Ele deixa de ser o indivíduo único, o Frantz Fanon, com a sua história e personalidade, e passa a ser apenas o depositário de uma série de mitos inventados pela Europa. Fica colado a rótulos. Rótulos terríveis. Subitamente, aquele olhar cola-lhe a imagem do canibalismo, do instinto descontrolado, da falta de capacidade intelectual, o tal mito do bom selvagem. Ele diz que se sente dissecado por aquele olhar branco, fixado num lugar como se fosse, sei lá, um inseto num alfinete de laboratório. Que imagem forte. Ele percebe que, naquele contexto, o seu corpo já não lhe pertence. Pertence à imaginação aterrorizada do outro. E atenção, que essa palavra imaginação é fundamental aqui. Porque o Fanon discorda profundamente da explicação psicanalítica tradicional para este medo generalizado. Ele entra ali num confronto super direto com a teoria do inconsciente coletivo do Carl Jung. Sim, ele não poupa críticas a Jung. Porque, vá lá, a maior parte das pessoas ouve falar de inconsciente coletivo e pensa logo numa coisa inata, não é? Uma espécie de herança mística da humanidade cheia de arquétipos universais. Pois, o Jung acreditava que o inconsciente coletivo era uma coisa herdada, quase como se fosse o ADN espiritual da nossa espécie. Mas o Fanon olha para isso e diz, não, de forma alguma. Não vem nos genes? Claro que não. Não há nada nos nossos genes, na nossa biologia, que dite que o negro é o vilão e o branco é o herói da história. O Fanon argumenta que o inconsciente coletivo é pura e simplesmente cultural. Ele é fabricado. Fabricado pela sociedade ao longo do tempo. Sim, a sociedade ocidental passou séculos a criar e a alimentar um arquétipo onde a cor negra simboliza o mal, as trevas, o biológico e o instinto não domado. E aqui entra a força absurda da cultura pop a moldar a mente das pessoas. São os livros que lemos na escola primária, os filmes do Tarzan que ele refere, onde tens o homem branco que reina sobre a selva e os nativos ou são ameaças caóticas ou então são aqueles seres servis e meio cómicos, não é? Tudo isto ensina uma criança a ter medo de forma perfeitamente inconsciente. E é exatamente aqui que o Fanon estabelece aquela grande diferença que falámos há pouco entre o antissemitismo e a negrofobia. Explica-nos essa diferença. Segundo ele, o judeu dentro do imaginário doente do antissemita é temido num plano sobretudo intelectual e financeiro. É o medo de que o judeu venha a dominar o mundo através da inteligência ou do capital. E a negrofobia? Negofobia opera noutro nível. É um medo visceral, biológico. Está focado na sexualidade e na força bruta. Na ótica de Fanon, o homem civilizado ocidental reprimiu os seus próprios impulsos instintivos, reprimiu a sua própria agressividade e desejos, e como não sabe lidar com eles, projeta-os para fora. E projeta-os onde? Na figura do homem negro, transformando-o na encarnação de tudo aquilo que a civilização tenta domar em si mesma. Epá, isto levanta uma questão trágica sobre a posição do Antillano, porque, se pensarmos bem nisto, um homem negro que cresce na Martinica frequenta o sistema de ensino francês. Ele senta-se numa sala de aula a ler os grandes filósofos europeus. Vai ao cinema e farta-se de rir com os nativos que fogem do Tarzan. Exatamente. Ou seja, culturalmente falando, ele alinha-se totalmente com a perspectiva branca e europeia. Se ligarmos isto ao panorama geral da obra, essa é talvez a derradeira tragédia psicológica que o Fanon documenta neste livro. Porque ele está a rir-se de si próprio, sem saber. Precisamente, o Antillano passa a vida toda a construir a sua identidade com base no currículo de França. Ele próprio projeta a imagem do selvagem quando pensa no africano continental.
Porque no inconsciente dele, que foi construído pelas revistas, pelos romances europeus, o herói é sem dúvida branco e o africano é que é o outro. É o estranho. Mas depois dá-se o grande choque, a tal alienação ética, que acontece exatamente no momento em que ele desembarca num porto ou numa estação em Paris. Pois, porque para o olhar daquela sociedade parisiana, não lhes interessa minimamente se ele lê o Victor Hugo todo ou se fala francês com os erros muito bem pronunciados. O olhar branco coloca-o exatamente no mesmo saco que o selvagem que ele aprendeu a ridicularizar. Ele descobre da pior forma possível que, para os outros, ele é, e passo a citar, apenas um preto. E a verdadeira tragédia desta alienação ética é que, como ele absorveu completamente o sistema de valores de quem o oprime, O que é que lhe resta? resta-lhe o ódio a si mesmo. Ele é forçado a odiar a sua própria imagem. Ele olha ao espelho e vê um monstro que foi ensinado a temer a vida toda. A mente dele está cheia de uma narrativa onde, pura e simplesmente, não há um espaço positivo para a sua própria cor de pele. É desolador que viste essa perspectiva. E chegados a este ponto, depois desta dissecação tão profunda de complexos de inferioridade, destas neuroses todas e esquemas histórico-raciais, acho que é importante dar um passo atrás. Sim, para ver a floresta em vez das árvores. Exato. Para perceber o verdadeiro propósito de dissecar isto tudo. Porque quem ouve isto assim de repente pode achar que o texto do Fanon é apenas um grito de raiva sem fim. Então a grande pergunta é: o que é que tudo isto significa no final? O objetivo dele é apelar ao ódio, é tentar inverter o tabuleiro do jogo para que quem foi oprimido passe a ser o opressor. Absolutamente não. E o Fanon é de uma clareza cristalina quanto a isso nas páginas finais do livro. Ele não está de todo interessado em reescrever a história só para inverter os papéis. Ele não quer ficar eternamente prisioneiro do ressentimento, a cobrar vinganças por injustiças que foram cometidas no século XVII. Então, qual é a via de saída que ele propõe para este pesadelo psicológico? Ele vai buscar a solução à filosofia europeia, ironicamente. Ele recorre à famosa dialética do senhor e o escravo do filósofo alemão Hegel. Ok, vamos fazer aqui uma pequena pausa para traduzir o Hegel para quem não está familiarizado, porque pode soar um bocado denso. Como é que essa dinâmica funciona em termos práticos e simples? De forma muito simples, o Hegel argumentava que numa relação de poder absoluto, nenhum dos lados é verdadeiramente livre. O escravo não é livre, obviamente, porque está subjugado. Certo? Mas o detalhe brilhante é que o mestre também não é livre, porque toda a sua identidade, todo o seu sentido de poder e de suposta superioridade depende única e inteiramente da submissão do escravo. Ah, claro. Se tu tirares o escravo da equação, o mestre perde a sua razão de existir enquanto mestre. Estão ambos aprisionados numa dança doentia de necessidade e reconhecimento. Portanto, seguindo essa lógica, o objetivo do Fanon não é fazer do escravo o novo mestre, porque isso seria apenas trocar as peças de lugar e manter a máquina doente a funcionar, não é? Exatamente. O que ele quer é partir a máquina por completo. A conclusão do livro é um apelo incrível a um humanismo radical. O Fanon quer, sim, destruir o complexo de inferioridade de quem é oprimido, mas com a mesmíssima urgência ele quer libertar o lado opressor do seu complexo de superioridade e destas projeções todas de medo. É uma libertação mútua, então. Ele quer restaurar a humanidade de ambos os lados da barricada, permitir que as pessoas se reconheçam mutuamente como seres humanos plenos, finalmente livres do peso asfixiante da história e, claro, da cor da pele. O que nos traz, e acho que este é o ponto ideal para fecharmos, a uma reflexão vital sobre o porquê de explorarmos obras com 60 ou 70 anos hoje em dia. Compreender estas engrenagens como a linguagem que usamos, sem pensar, as dinâmicas de poder nas relações que validamos e a cultura que consumimos podem atuar como autênticas armadilhas invisíveis. E este é o primeiro passo para termos um olhar crítico sobre a nossa realidade contemporânea. Concordo plenamente. O grande legado que este texto nos deixa é a prova de que a mente humana é, num grau assustador, o produto do ambiente em que vive. As dinâmicas de alienação que o Fanon diagnosticou na sociedade do tempo dele podem ter mudado de forma, podem estar mais subtis. Mas os mecanismos base continuam cá. Continuam, sem dúvida. E se nós não mantivermos um sentido crítico muito aguçado face à cultura que nos envolve, corremos o risco gravíssimo de interiorizar preconceitos e complexos que nos vão corroer por dentro. E o pior,
de forma completamente inconsciente. Fica, portanto, no ar um pensamento provocador e poderoso para levar para a vida, mesmo para quem nos ouve e nunca leu, nem tenciona abrir este livro. O Fanon provou-nos de forma inequívoca que os medos e os papéis sociais que nós achamos serem supernaturais, de natural não têm nada. Não nascem connosco. São ensinados. Pois são. O tal inconsciente coletivo é ensinado ali página a página, cena a cena. Está nos livros escolares dos miúdos, está nos filmes que nos entretêm no sábado à tarde e está naquelas expressões inofensivas que usamos no dia-a-dia. Se é verdade que as narrativas culturais têm efetivamente este poder sombrio de nos aprisionar em personagens e hierarquias que nunca pedimos para assumir, a grande questão que se impõe hoje é esta: que mitos ou que máscaras estaremos nós a impor de forma inconsciente aos outros e talvez ainda mais grave, a nós próprios, através de toda a cultura que engolimos todos os dias sem sequer mastigar?